Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Gente, o seguinte, hoje a nossa aula vai ser sobre atmosfera, beleza? Já trabalhamos aí, né? A gente já vem trabalhando sobre camadas da Terra, a gente já trabalhou sobre as camadas internas, já trabalhamos sobre a questão, né, da superfície terrestre e agora a gente vai trabalhar sobre a camada da Terra que é mais externa, né? A camada que é aquela camada gasosa, a camada, né, que fica sobre as nossas cabeças, tá bom? Hoje a nossa aula, então, é sobre atmosfera, beleza? Mas, gente, o que é a atmosfera, tá? A atmosfera, gente, nada mais é do que essa camada gasosa que envolve os planetas, tá? No caso da atmosfera terrestre, ela é composta por vários gases, certo? Eles ficam retidos nessa força de gravidade, tá? E é muito importante a gente lembrar que a atmosfera, ela tem, né, na sua composição, ela tem água, vapor d'água no caso, né? Tem o gás carbônico e ela é muito importante para a manutenção da vida. Se não fosse a atmosfera terrestre estar, né, onde ela está, com certeza a gente não teria o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Então, aquela ideia, né, de que o que interessa é onde a gente pisa, o que interessa, né, são a camada superficial da Terra. A gente já sabe que isso não funciona, né? A gente já viu a importância das camadas internas da Terra, né? O quão elas são importantes para a própria formação dos relevos, né? Para a formação do chão que a gente pisa, né? A formação das rochas e tudo mais. E a atmosfera não é diferente, gente. A atmosfera ela vai aí nos dar as condições para que a gente tenha, tá, a manutenção da vida no planeta, tá? Manutenção da vida até mesmo com o ciclo da água, tá? Então, a atmosfera ela é de extrema importância para o ser humano, tá? Pois bem, continuando então, a atmosfera, gente, ela tem algumas camadas, ela não é tudo uma coisa só, né? Tem muita gente que pensa que a atmosfera não, é só um monte de ar em cima de nós e ponto. Não, não é assim, tá? Então a gente tem aqui troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Essas são as camadas da atmosfera, tá, gente? Então, a atmosfera ela não é uma coisa única, ela não é tudo igual. A atmosfera ela tem várias camadas com funções diferentes, com características diferentes. Beleza? É muito importante a gente pensar, tá? Então temos ali a troposfera, que é onde os aviões eles né, se locomovem. Temos a estratosfera, que é onde os balões meteorológicos eles, né, se localizam. Temos a mesosfera, que é onde a gente tem os meteoros, onde os meteoros caem, né, de onde eles vêm. Então a gente tem a termosfera, que onde os principais satélites estão localizados, então é na termosfera que eles ficam, e também na exosfera, tá? Que já está lá cerca, né? Quando acaba a exosfera, a gente tem aí 10 mil quilômetros da superfície terrestre. Beleza, gente? Então vamos falar um pouquinho de cada camada, tá? Da atmosfera. Então, a primeira camada que a gente vai falar agora é a camada que está mais próxima à superfície, tá? Essa camada a gente chama de troposfera. A troposfera ela vai do nível do mar, tá? Do nível da Terra até 12 quilômetros de altitude, tá? Então é nessa camada que a gente tem o desenvolvimento de vários fenômenos climáticos, chuvas, nuvens, tudo que está envolvendo a climatologia é desenvolvido na troposfera, beleza? É na troposfera também, como eu já disse, que os aviões eles, né, eles se locomovem, tá? E as temperaturas nessa camada é muito interessante, elas podem variar de 40 graus até menos 60 graus, beleza? Então, quanto maior for a altitude, menor é a temperatura, beleza? A gente não pode esquecer disso. Então, no caso da troposfera, a parte mais quente é a parte mais próxima à superfície, beleza, gente? A próxima camada que a gente tem é a estratosfera, tá? A estratosfera é que vem logo depois da troposfera, então ela vai de 12 quilômetros de altura até 50 quilômetros do nível do solo, tá? Na troposfera, as temperaturas já vão variar de menos 5 graus a menos 70 graus,
tá? Então percebam, já é uma camada mais fria do que a troposfera, tá? É nessa camada, essa camada é muito importante, é nessa camada que está localizada a camada de ozônio, gente, tá? E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, beleza? A camada de ozônio, como vocês sabem, é tipo um filtro, né, para radiação solar, tá? Que se não tivesse a camada de ozônio, a gente provavelmente fritaria aqui na superfície, por causa do Sol. Beleza? Então, a próxima camada que a gente trabalha aí é a mesosfera, tá? A camada do centro da atmosfera, por isso o nome meso, no meio, tá? Essa camada, então, ela vai até 80 quilômetros do solo, tá? E a variação de temperatura dela é de menos 10 graus até menos 70 graus. Desculpa, menos 10 até menos 100, eu confundi com a outra. Então, menos 10 até menos 100 graus, tá? E é nessa camada onde a gente tem a ocorrência de estrelas cadentes e tudo mais, beleza? A próxima camada, mais já indo, né, perto do fim da atmosfera, é a termosfera. A termosfera, ela é a camada mais longa da atmosfera, tá? Ou seja, ela vai ali desde 80 graus, 80 quilômetros da superfície terrestre até 500 quilômetros do solo, tá? Então é a camada atmosférica mais extensa, tá? E é a que chega até a mais altas temperaturas. Por que isso acontece? Porque na termosfera a gente tem a ocorrência do oxigênio atômico, tá? Que é um gás que absorve o calor do Sol. Então, ou seja, a gente tem um gás que absorve, tem um alto poder de absorção do calor solar, consequentemente vai aquecer muito a camada. Nessa camada aqui, gente, a gente tem temperaturas que podem chegar a cerca de 1000 graus Celsius, ou seja, uma temperatura alta pra caramba, né? E por último, a gente tem a última camada, né, da atmosfera, a camada mais externa da atmosfera, é a exosfera, como o nome já diz, né, exo, de fora. Então, a exosfera, ela vai, né, desde os 800 quilômetros do fim da termosfera até o espaço, beleza? As temperaturas nessa camada aqui também podem chegar a 1000 graus Celsius, tá? E ela é formada basicamente por gás hélio e hidrogênio, certo? Muito importante a gente lembrar que é nessa camada aqui, inclusive essa questão pode aparecer em vestibular, é nessa camada que ocorre o fenômeno da aurora boreal. Então percebam, aquele fenômeno que ocorre, né, lá no norte do mundo, nas áreas mais próximas ao polo, a gente tem formado, né, aqueles desenhos no céu coloridos e tal. A aurora boreal, né, como é chamada, ela é formada somente na exosfera. Então percebam, não é um fenômeno climático formado lá na troposfera, nem na estratosfera, nem na mesosfera, nem na termosfera. Então, é um fenômeno que a gente pode enxergar aqui da superfície, mas ele é formado a mais de 800 quilômetros do solo. Beleza, gente? Então, assim a gente tem as camadas da atmosfera, tá? Lembra que eu falei que a gente ia falar da camada de ozônio? Então, o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio, gente, nada mais é do que um filtro de proteção, tá? Para a radiação solar, beleza? Essa camada de ozônio, ela é formada principalmente por um gás que se chama ozônio, por isso o nome, tá? E ela serve como esse filtro para que os raios ultravioletas não incidam diretamente sobre o solo, tá? Sobre a superfície terrestre, prejudicando plantações, prejudicando florestas, prejudicando a vida do ser humano, tá? Então a gente tem aí várias atribuições para a camada de ozônio, beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo do que seria a camada de ozônio, né? Então, a gente tem ali uma camada com ozônio, né, entre o Sol e a superfície terrestre, só que a gente tem um problema, né? A camada de ozônio que vem sendo, vem ficando com vários buracos por causa dos poluentes que os seres humanos estão lançando sobre a atmosfera, tá? Então, são os que a gente chama de CFCs, tá? Esses CFCs, um exemplo de CFC é o gás, antigamente, né? O gás que se colocava antigamente nas geladeiras, nos ar-condicionados mais antigos, eles eram CFCs, tá, gente? E aí, hoje são gases ecológicos, são diferentes. Mas essas geladeiras antigas ainda possuem o CFC, tá? Tipos de CFC. Então,
Esses CFCs, quando lançados, né, na atmosfera, eles vão prejudicando essa camada de ozônio, que faz com que ela fique mais fraca, mais frágil, tá? Formando buracos, tá? Esses buracos na camada de ozônio fazem com que os raios ultravioletas, os raios UV, eles incidam diretamente sobre a superfície, trazendo aqueles malefícios que a gente já conhece, né? Câncer de pele, queimada de plantas, né? A gente tem aí, né, a perda de nutrientes do solo, porque ele fica muito seco por causa da radiação. Então, a gente tem uma série de consequências. Aqui, então, a gente tem também, né, os exemplos, né, de buraco na camada de ozônio, tá, gente? Aqui a gente tem um buraco concentrado no polo do mundo, então aqui a diferença de 1979, como é que estava, né, com a configuração do buraco da camada de ozônio no polo, e em 2008. Então percebam a mudança, né? O buraco que foi criado aí graças à liberação, principalmente de CFCs na atmosfera, tá? Pois bem, um outro processo bem importante para ser lembrado, tá? Que ocorre também na atmosfera é o processo de efeito estufa. Gente, o efeito estufa ele é um processo natural, tá? O efeito estufa nada mais é do que o Sol libera o calor entra na Terra, certo? Bate, de certa forma, na superfície terrestre, depois de ser filtrado pela camada de ozônio, né? E quando ele volta, a atmosfera forma uma barreira que não deixa o calor voltar, né, para o Sol, no caso, ficando nas próximas superfícies terrestres, ficando dentro da troposfera. O que faz com que o nosso ambiente aqui ele fique aquecido. Porque se a gente não tivesse o efeito estufa, na mesma velocidade que o Sol mandasse o calor para a superfície, a gente também teria a perda desse calor, o que iria fazer com que a gente tivesse um frio imenso aqui na Terra, de certa forma, tá? E aí a gente teria um problema, tá? Com plantações, com a própria vida humana, certo? Então o efeito estufa ele é um processo natural, é um processo que ele precisa ocorrer para a manutenção da vida. Só que por que, que o efeito estufa eles falam tão mal do efeito estufa? Porque o processo de efeito estufa ele vem sendo acentuado graças à liberação dos CFCs, tá? Então a liberação dos CFCs faz também com que o efeito estufa, né, e da própria poluição, né, que a poluição faz uma camada, então a gente tem a própria acentuação do efeito estufa, o que faz com que a Terra se aqueça. E aí acontece o que a gente chama aí, né, conhece há muito tempo, o chamado aquecimento global. Beleza, gente? Continuando então, uma outra coisa muito importante, um outro fator muito importante, um processo que ocorre na atmosfera, que a gente tem que lembrar, é a formação dos ventos, tá? A formação dos ventos que podem acontecer por causa de diferentes pressões atmosféricas, por causa da própria radiação solar, da umidade do ar, da evaporação, tá? Então, esses fatores vão influenciar diretamente na formação dos ventos, tá? Então, a gente tem, claro, nas áreas mais elevadas, consequentemente, uma formação maior, tá? De correntes de vento. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma construção, não tem nenhum bloqueio, né? O vento fica passando diretamente, beleza? Agora, como a gente falou de pressão atmosférica, eu vou trazer esse conceito para vocês, que também é bem legal, tá? Gente, a pressão atmosférica nada mais é do que a medida da força que é exercida pelo peso do ar contra uma área, tá? E aí a gente vai ter áreas de alta pressão atmosférica e de baixa pressão atmosférica, tá? Como é que é essa diferença? A gente tem em áreas onde são áreas mais frias, uma alta pressão atmosférica, ou seja, as moléculas do ar estão juntas, o ar fica mais pesado, tá? Nas áreas mais quentes, a gente tem uma menor pressão atmosférica, as moléculas ficam mais separadas, o ar fica mais leve, menos denso, tá? Então, isso é pressão atmosférica, seria o peso, entre aspas, do ar, beleza?
Os ventos, gente, eles sempre vão se deslocar de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, tá? E aí a gente tem tipos de ventos. A gente tem a brisa, que é um vento muito fraco, tá? Uma velocidade que não ultrapassa os 20 quilômetros por hora. A gente tem o que a gente chama de vento fraco, que seria um vento de uma velocidade de 20 a 40 quilômetros por hora. Ventos fortes, que vão de 40 a 80 quilômetros por hora. E aí a gente já tem o furacão, que seriam ventos que passariam de 80 quilômetros por hora. Beleza, gente? Então, os ventos, mesmo os ventos, não são a mesma coisa, tá? A gente tem tipologias. Uma última coisa bem importante aqui é só falar um pouquinho da circulação atmosférica, tá? Dos ventos periódicos. Aqui a gente tem exemplo de brisa, tá? Como eu falei para vocês lá, por causa da pressão atmosférica, deem uma olhada. Então, quando a gente tem o ar frio, tá? A gente tem uma área de alta pressão, certo? E aí o ar frio ele está descendo. No caso, durante o dia, o ar frio acontece no oceano. Então, no ar frio, a gente tem uma área de alta pressão e a brisa indo em direção à área terrestre, que está mais quente do que o mar, né? Consequentemente, forma uma área de baixa pressão e recebe esse vento. Durante a noite, a gente tem o processo inverso. Durante a noite, o mar está expelindo o calor que ele ficou recebendo durante todo o dia, né, do sol, e aí a gente tem o ar quente subindo, tornando uma área de baixa pressão. Na área terrestre, né, no continente, a gente tem uma área de alta pressão, por quê? Porque como as superfícies terrestres elas absorvem muito rápido o calor e também expelem muito rápido o calor, ali na área, né, terrestre a gente já tem mais frio. Consequentemente, uma área de alta pressão, o que faz com que o vento, né, ou nesse caso a brisa, passe da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Então, à noite, a gente tem a brisa terrestre, porque durante o dia a gente tem a brisa marinha, porque a área de alta pressão é o mar e a área de baixa pressão é a terra. Lembrando que os ventos sempre vão de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Beleza, gente? Não sei se eu falei muito rápido aqui, mas espero que vocês tenham entendido. Essa aqui é a nossa aulinha de atmosfera, tá? É muito importante vocês estarem ligados aí, tá? Nessas questões. Fiquem tranquilos aí, esperem as próximas aulas, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? E é isso aí, gente, tá bom? Obrigado, um beijo, tchau, tchau para vocês.